Meu nome é Neide, sou membro da Assembleia de Deus de Suruí, né, pastor Noel Firmino. A Célia fez parte muitos anos, né, Célia, da nossa igreja, né, louvando ao Senhor. Hoje já está fazendo parte de outro ministério, também continua adorando, né, louvando. E estamos aqui nesta manhã para falar da grandeza de Deus, do que Deus tem feito em nossas vidas, o extraordinário que Deus tem feito, né? Antes de começar, eu queria deixar uma mensagem em Marcos 5, o versículo 26, 28, irmãs, 28. Essa passagem ela é bem conhecida, é a passagem da mulher do fluxo de sangue, e essa passagem tem falado bastante no meu coração essa semana a respeito dessa mulher. O 28 diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Glória a Deus. É uma passagem que a Bíblia não menciona o nome dessa mulher, mas a Bíblia fala que ela já sofria 12 anos, né? 12 anos com uma hemorragia, e já tinha gasto todos os seus dinheiro, os recursos, né? Ela não conseguiu mais obter dos homens. E a Bíblia fala que a mulher que tinha esse problema era uma mulher impura, ela não podia viver no meio da sociedade, né? Ela é uma mulher condenada a viver isolada, frustrada. Você imagina o sofrimento dessa mulher, 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, as dores, né, o cansaço físico, mental, e ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, e Jesus é onde ele passava, a multidão apertava, a multidão sempre acompanhava Jesus. Mas ela falou que se tão somente eu tocar, né? Ela teve uma fé extraordinária, de somente tocar, e aquela mulher foi ter com Jesus, ela rompeu as barreiras, né? A barreira de enfrentar a multidão, talvez fraca, debilitada, e as pessoas dizendo que ela era imunda, né? O preconceito, mas ela não perdeu a fé. Ela foi até diante daquela multidão e tocou em Jesus. E a Bíblia fala que Jesus para, né? A Bíblia fala que Jesus para e falou que alguém me tocou. Engraçado que todos tocavam, né, irmãs? Todos tocavam nele. E os discípulos até falaram: mestre, a multidão te aperta e te oprime, diz, e como te tocou? O Senhor falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Tocou diferente. E aquela mulher, ela foi, se apresentou a Cristo, falando que foi ela. E Cristo ali a reconheceu como filha, né? Ele deu uma identidade para aquela mulher, né? Não curou ela somente fisicamente, mas curou ela também espiritualmente, mentalmente, chamando ela de filha. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus. Jesus, ele caminhando, ele fez vários milagres, e hoje não é diferente. Essa mulher aqui representa muitas das vezes, irmãs, a situação que vivemos hoje, né? Muitas das vezes vivemos com alguns tipos de problemas que achamos que não tem mais solução, né? Não tem mais solução, mas sabemos que Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente, né? A multidão andava com Cristo, mas somente aquela mulher tocou diferente. E Cristo espera isso de nós. Tem muitos seguindo a Cristo, mas poucos procuram ter intimidade com Ele, né? Essa semana Deus falou no meu coração, poucas pessoas. É grande a multidão é grande, irmãos, mas poucos querem realmente pagar o preço, querem buscar, querem se dedicar como as irmãs têm feito, né? Têm buscado, têm orado, são poucos, irmãos. E hoje Cristo nos chama a ter esse particular com Ele todos os dias, buscar. Né? É tempo de buscar, é tempo de ter intimidade, porque os dias são maus, os dias são maus, e Jesus Cristo ele está preparando, né, o teu povo, está preparando o povo para que, ao tocar a trombeta, né, nós possamos estar preparados para que ele possa nos chamar. Ele não sabemos nem o dia nem a hora. E toda a palavra extraordinária de Deus, o que Deus tem feito na minha vida, tem sido coisas vivas. A série tem acompanhado, eu sei, mas eu vou falar sério, um pouquinho do testemunho do passado, quando eu tinha 15 anos, quando Deus me levantou da morte. Eu tinha 15 anos, e a série lembra desse processo. Lembra, sério?
Neide tá. Não sei se só tá para mim, tá para você. Todas as irmãs, está fazendo eco. Sim, tá mesmo. Não tá, agora não tá dando para entender, irmã Neide. Tá tipo tremendo, né, irmã? Isso, isso. Ó, tá vendo? Pode ser que esteja puxando muito a internet. Eu não sei se ela está perto do router. Se ela não tiver, ela tem que, né, tirar a câmera para não pesar muito, senão fica. Se a internet não tiver boa, pesa muito com a câmera aberta. Não, ainda não está ouvindo. É, você está gravando também? Pode, vou desligar a gravação, depois ligo de novo, né, ô, Tá irmã amiga. certo. É Peraí. melhor ela sair e entrar novamente. Pode falar? Voltamos. Tá me ouvindo, irmãs? Amém? Amém. É, eu estava falando a respeito do que Deus fez na minha vida quando eu tinha 15 anos. Não sei se a Célia lembra do que aconteceu. Eu vou falar um pouquinho desse processo, tá, Célia? O que Deus fez na minha vida. Eu, com 15 anos, irmãs, eu comecei com umas dores abdominais e fui em vários médicos. E passou uma semana e todo o diagnóstico tudo errado. Um falava que era infecção no rins, outro falava que era infecção no ovário. E ficamos naquela luta, naquele processo de uma semana. Passado 10 dias, meu primo, Vanderlei, Célia conhece ele, o Queca, me pegou e falou assim, Neide, eu vou levar você para Teresópolis. Só que na época Teresópolis tinha um problema, não aceitava paciente de Magé, problema político, né? E antes de subirmos para a Serra, passamos na casa da irmã Odete, que hoje dorme no Senhor, a Célia deve ter conhecido, né? É profeta de Deus, serva do Senhor. E chegando na casa dela, ela estava com o braço quebrado e ela falou que não podia orar por mim. Não posso orar, Vanderlei. Estou indo para o hospital porque meu braço está quebrado. Aí Vanderlei falou: não, você vai orar pela Neide antes de subirmos. E entramos na casa dela, ela, Rosinha, e ali Deus usou ela e falou poderosamente, falando que eu ia passar pelo vale da sombra da morte, mas que ele estaria comigo, para não se preocupar e que iria ter um impedimento no hospital. Não ia ser fácil de eu ficar lá. Vimos para Teresópolis. Quando chegamos em Teresópolis, realmente não queriam me aceitar por conta da situação. É de Magé, não fica, só fica quem é de Teresópolis. E minha tia foi para o banheiro daquele hospital e orou, falou: Senhor, tu falou que ia abrir as portas. Abre as portas, toque em alguém, que alguém entre, saia lá de dentro e faça com que ela fique. E Deus usou uma doutora. E, irmãos, tem 35 anos, eu fiz 50 anos, né, para a glória de Deus, e tem 35 anos, e eu lembro cada detalhe daquele processo. E o Senhor falou comigo que não ia deixar eu esquecer cada detalhe do processo. E a mente da gente falha, né? A gente muitas vezes passa alguma coisa na vida e não lembra mais. Mas aquele processo eu lembro como se fosse hoje. Aquela doutora saiu lá de dentro e falou assim: ela não volta para casa, ela vai ficar. E eu estava com a barriga, com o abdômen muito inchado. Meu abdômen estava muito inchado, eu estava toda inchada. E quando eles fizeram uma tomografia, a tecnologia não era tão avançada assim, né, 35 anos atrás, mas eles puderam perceber que não conseguiam ver nada. Eles só viam muita infecção e não sabiam o que era e o que poderia ser. Sendo que, ao fazer o exame de sangue, o meu hematócrito estava 5, então eu não tinha mais sangue. Eu estava com a infecção generalizada. Eles disseram assim para minha mãe: mãe, se operar, morre. E se não operar, morre também. A gente vai fazer a nossa parte. A nossa parte é fazer a cirurgia. Agora, a vida dela é tomar anestesia e morrer. Foi essa a palavra do médico. O decreto do médico para minha mãe naquela noite foi essa. Só que o decreto de Deus na nossa vida, né, irmãos? Ele que dá a última palavra. E eu me recordo que a minha mãe conta que ao descer de lá, né, do Teresópolis, já era 7 e pouca da noite, eles entraram em oração na minha casa, um grupo de irmãos orando, e ali um irmão teve uma revelação falando que via eu caindo num poço muito profundo, mas que ele viu uma mão quando me pegava e me levantava. Glória a Deus. E ao entrar naquele centro cirúrgico, eu conheci a Noêmia, uma enfermeira que ficou amiga da família,
E ao perguntar a ela se eu ia morrer, eu tinha 15 anos, e ela falou assim: Neide, quem dá a vida é Deus. Deus é quem dá a vida. Eles me puseram uma sonda nogástrica, né, aquela sonda do nariz até o estômago, e ali a sangue frio. E quando começou a sair muita secreção, muita coisa de dentro do estômago, e ao tomar anestesia, irmãos, o médico dizia que eu não ia voltar, né? E depois ela contou, a Noêmia depois esteve comigo, ela falou que quando o médico chegou e falou assim, é tomar anestesia e ela morre. Ela falou que tinha saído no plantão de 24 horas, quando ele chegou e falou que tinha uma paciente muito ruim que ia entrar para fazer cirurgia. Ela era, em casa, ela ajudava na parte da cirurgia, instrumentista. Ela falou que já estava muito cansada, muito debilitada, mas ela quis ficar naquela cirurgia. E quando o médico falou aquilo para ela conta que ele falou assim: doutor, para o senhor não tem mais jeito, né? Para o senhor não tem mais jeito, a medicina acaba aqui. Mas nós servimos um Deus que dá a vida, o Deus que tudo pode. Aí diz que ele olhou meio assustado para ela e ficou quieto. E ali ela fez um voto ao Senhor. Ela falou assim: olha, Senhor, eu não a conheço, não a conheço. Mas antes eu tinha falado para ela que eu era evangélica, da Assembleia de Deus, e ela da Igreja da Ceifa. E ali ela falou assim para Deus: Senhor, se ela voltar com vida para casa, eu vou dar um culto de ação de graça na minha igreja. E eu vou na igreja dela agradecer também. E foram, irmão, processo. Eu saí dali do centro cirúrgico, foram quase 12 horas de cirurgia. Fui para o CTI, fiquei no CTI isolada. E durante um processo, eu vou resumir um pouco, mas durante esse processo de cirurgias, foram idas e vindas, foram 7 cirurgias. Meu abdômen ficou totalmente aberto, a infecção que foi generalizada por conta de uma apendicite supurada. Para os médicos, uma apêndice supurada 24 horas, ela mata, né? Leva a pessoa a óbito. E eu tinha passado 10 dias e eles não entenderam o porquê eu estava viva. Ali foi permissão de Deus, né? Meu estômago, ele se formou um buraco. O alimento que eu estava ingerindo em casa, alguns alimentos que conseguia comer, ele se misturou com a parte do intestino, então eu estava toda infeccionada. Para os médicos, realmente, eu teria morrido com a primeira anestesia geral, tinha morrido. E quando foi na segunda cirurgia, eles falaram para minha mãe: mãe, novamente vamos voltar, mas nós não garantimos. Irmãos, foi um processo de 7 dias dentro daquele CTI. Eu não dormia, era com muita medicação, tomando sangue. Eu tive que tomar sangue durante 21 dias que eu fiquei no CTI. Eu tomei sangue, fiz transfusão de sangue. E o meu sangue, a cada vez que o pessoal do laboratório vinha recolher, eles diziam para. Depois ele falou comigo que um pé na cova e um pé no mundo era a sua vida. Mas quem cuidava de mim era Deus. E um dia Deus usou, das vezes, Deus usou a irmã Maria Seni. Teve lá, Célia conheceu a Maria Seni, profeta de Deus também. Irmã Maria Seni, Deus usou ela lá dentro e falou comigo: tenho permitido, mas sou Deus na sua vida e vou te levantar. E muito rápido. E foi rápido, irmãos. Na 7ª vez que eu fui fazer a cirurgia, a igreja do pastor Severino, né, a gente estava no campo do pastor Severino, eles fizeram um jejum até meio-dia, era a Santa Ceia do Senhor, e fizeram esse jejum, e Deus usou um irmão Clóvis Rocha. Quando teve uma revelação, eu ia fazer a cirurgia naquele dia, era a 7ª, que ele via quando um anjo, ele chegava lá dentro daquele quarto onde eu estava, e ele abriu uma maleta. E naquela maleta, ele dizia que não tinha instrumento, tinha sangue. Aleluia. E ele falava que aquele sangue, aquele anjo começava a passar na minha cirurgia, passar nos aparelhos, e escrevia um V de vitória na parede. E meu pai chegou e falou assim: Deus vai dar vitória hoje. Era a última cirurgia que eu ia fazer naquele dia. E eu entrei para o centro cirúrgico, e quando eu voltei de lá, os médicos, quando eu acordei da anestesia, os médicos falaram assim: conseguimos fechar a cirurgia. Porque durante o processo, irmão, desses 21 dias, meu abdômen totalmente aberto, ele, desculpa a expressão, o nome, mas ele apodreceu. Ele estava podre. E quando eles tiravam aquelas coisas todas para lavar, eles tiravam o intestino todo. Eles faziam todo o processo. E em todas as vezes, a Noêmia estava presente.
a mesma enfermeira da primeira vez. Ela disse que fez questão de participar de todas as cirurgias. E quando ela dizia que cada vez que eu entrava, os médicos falavam assim: não conseguimos controlar a infecção. E retirava tudo, lavava com soro e colocava de novo, e colocava a tela. E às vezes que eu não ia, a limpeza era feita dentro do CTI. E era uma coisa bem ruim, porque você vê sua parte do abdômen totalmente aberto, infeccionado, e quando eles fecharam, eles não conseguiram fechar com pontos normais. Eles fecharam aquelas borrachinhas de soro. Tiveram que botar mais 6 borrachinhas daquela, porque a carne, ela não grudava uma na outra, ela estava totalmente podre. Eles me deram mais ou menos, irmãos, em 6 meses dentro daquele hospital para tratar aquela situação. Para a glória do Senhor, com 28 dias eu saí do CTI. Com 28 dias, e eles falavam assim para mim: eu não estou entendendo nada. Era a mão de Deus. Porque as orações da igreja, as orações do povo de Deus, que foram muitas, não foram poucas, foram muitas, irmãs. As igrejas se uniram, as igrejas, tanto Magé, Suruí, pessoas que conhecia. Hoje a gente tem internet para falar assim, né? Mas há 35 anos a gente não tinha assim, a facilidade de pedir oração, ora, irmão, não. Era de boca em boca. E Deus, ele ouviu o clamor da igreja. Ele mudou o decreto na minha vida, que era o decreto de morte, o decreto de vida. E com 1 mês e 6 dias, irmãs, eu tive alta do hospital para a glória de Deus. 1 mês e 6 dias, eles não entenderam nada. Aí foi quando a Noêmia veio, falou comigo, falou: Neide, eu tenho um voto para poder oferecer ao Senhor, pagar ao Senhor. E nós fomos na igreja dela, fomos com um ônibus de irmão, de jovens, na Igreja da Ceifa, agradecer ao Senhor. Ela esteve presente no meu culto e foram muitos cultos de adoração ao Senhor, de louvor e rendição de graças ao Senhor por tudo quanto ele fez na minha vida, né? E eu estou falando isso aqui, irmãs, porque eu, por muito tempo, eu parei de falar. Eu parei de falar do que Deus fez. É como muitas das vezes a gente se esconde na caverna, né, como Elias fez, mas Deus, ele tem hora que ele nos chama para poder sair da caverna, né? E Deus, ele fez me lembrar o que ele fez na minha vida e eu me calei. Aí agora nesse processo que eu entrei, no processo que eu entrei agora, as irmãs querem falar? Então, nesse processo que eu entrei agora, irmãos, né, do ano passado, Deus fez me lembrar, né, do que Ele fez, e o que Ele pode fazer, né? Deus, ele me curou de uma enfermidade que para os homens da terra não tinha condições nem de tomar anestesia. É tomar anestesia e morrer, não tem mais jeito, né? E Deus permitiu que eu tomasse sete cirurgias gerais, 7 cirurgias que Deus me deu a vida, né? Ia e voltava, mas a cada cirurgia era assim, uma preocupação muito grande para meus pais, né? Eu me lembro que eles, quando entraram para mim lá depois da cirurgia da primeira, eles permitiram que minha família toda fosse me ver, porque eu não ia resistir até a tarde. E eu me recordo que foi todo mundo, foi alguns dos meus irmãos, tios, e ali foi um processo bem difícil, aquele processo de 7 cirurgias, mas Deus me sustentou. Deus ali mostrou o extraordinário dele na minha vida. E quando foi ano passado, irmãos, eu morando em Curitiba, já estava há 5 anos, né? Porque hoje eu estou no Rio de Janeiro, mas eu fui para Curitiba e já estava lá há 5 anos em Curitiba. Deus proveu tudo, chegamos lá no meio de uma pandemia, não imaginávamos, né, que ia passar uma pandemia longe de casa, né, do conforto, saímos totalmente do conforto aqui da nossa cidade e fomos morar numa cidade diferente. E Deus cuidou da gente lá durante 5 anos. Só que em janeiro do ano passado, ao me tocar, eu descobri um nódulo, né? Eu descobri um nódulo e esse nódulo me preocupou bastante. Eu já estava com a consulta marcada e eu passando pela doutora 3 dias depois, ela falou assim: Neide, pode ser inúmeras coisas, pode ser nódulo de. Pode ser um cisto, pode ser alguma coisa. Mas vamos pedir uma ultrassom para a gente poder ver e uma mamografia. Irmãs, eu fui sozinha fazer esse exame, a minha filha estava trabalhando, meu esposo também,
E ao chegar naquela clínica, a doutora fez a mamografia primeiro e depois foi fazer a ultrassom. E na ultrassom ela passou na mama direita, falou assim: a mama direita tem um cisto, a mama direita tá não sei o quê e tal, tá tudo tranquilo. A esquerda, ela falou assim: tem um nódulo de 1,5 cm, já estava o tamanho. E esse nódulo, ele é espiculoso, ele não é redondinho e não se move, é câncer. Ela falou dessa forma para mim. Olha, o chão se abriu, a vista escureceu, e eu falei: "Há poder no sangue de Jesus, doutora". Ela falou assim: pode fazer biópsia que é câncer". Irmãs, eu saí dali, eu falei: "Senhor, me dá graça, me dá graça". Eu me recordo que eu liguei para o meu esposo e ele falou assim para mim: "Neide, fica tranquila, que não vai ser nada disso. E se for também, nós vamos vencer em nome de Jesus". Eu tinha uma reunião na empresa naquele dia e eu fui para a empresa, e chegando lá na empresa, eu falei: "Senhor, eu quero esquecer o que a doutora me falou e quero somente confiar em ti, ouvir a tua voz". E passei aquela tarde, e quando foi na parte da noite, eu chegando em casa, né, aí eu chorei. Confesso, irmão, nós somos carne, eu chorei, 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 mas depois eu falei: "Senhor, se for, passa comigo", né. Eu creio que vai ser para a vida, não para a morte, porque quando a gente recebe um decreto desse, né, irmãos, para os médicos é um decreto de morte. E quando eu fiz a biópsia, irmãos, realmente a biópsia ela trouxe um diagnóstico que eu não queria, né, eu não queria, ver aquele diagnóstico, carcinoma invasivo. E aquele carcinoma já estava com 1,5 cm. E eu morando em Curitiba sozinha com meu esposo, minha filha, a gente não tinha mais ninguém, e a família conversando comigo, a minha irmã conversando, falou: "Neide, por que você não volta? Volta para o Rio, né, volta para o Rio". E vem tratar aqui no Rio, porque o Rio fica mais fácil para você. Irmãos, eu antes, em dezembro, né, Deus tinha colocado no nosso coração um desejo de retornar para o Rio. Mas eu não me via como voltar para o Rio. E ali, quando foi naquele mês que eu recebi esse diagnóstico, eu falei: "Senhor, está em tuas mãos". Era começo de fevereiro quando eu peguei a biópsia. Já 20 vencia meu aluguel, 20 de fevereiro vencia meu aluguel. E eu falei assim: "Senhor, se for da tua vontade, tu vai prover tudo". E Deus proveu, irmãos, Deus proveu tudo. Deus proveu a transferência do meu esposo, Deus proveu a minha mudança. Eles tinham me cobrado 5.000, e ali um primo que faz transporte para Curitiba estava indo para Ponta Grossa naquela semana e trouxe a minha mudança toda. Eu fiquei lá para poder fazer o restante dos exames, cintilografia, fiz tomografia, para poder trazer tudo aqui para o Rio. E para a glória do Senhor, a cintilografia não deu nada, a tomografia também não deu nada, simplesmente o nódulo estava somente na mama. E eu vim para o Rio falando assim: "Senhor, está em tuas mãos, a minha vida é tua". E a gente tinha passado já um processo de câncer, a Célia lembra muito bem, passou junto com a gente um processo com a minha irmã, né, um processo, e eu sabia o que que era um processo de tratamento de câncer, e ali é assustador, mas eu vou dizer uma coisa para as irmãs, nesse processo, a gente pôde sentir a paz que excede todo entendimento. Porque num processo de enfermidade já é difícil, e quando é um processo, quando você toma uma decisão, quando o médico chega e fala assim: "Olha, é um câncer". É uma situação, irmãos, que eles se apavoram, muitas pessoas se apavoram, muitas pessoas entram em depressão, né, muitas pessoas entram em depressão, não conseguem ter uma vida normal. Mas eu vou dizer para as irmãs, foi um ano de paz, foi um ano de paz. Quando eu cheguei aqui no INCA, eu fui encaminhada para o INCA 3, Deus proveu, abriu as portas, e ali o Senhor, ele proveu para a gente ali, a oportunidade de nos tratar ali, né, em Vila Isabel. E ao chegar ali no INCA, a doutora tinha me dito que o meu caso seria uma cirurgia simples e com medicação. E fez todo o processo de exames. E quando marcou a cirurgia, irmãs, eu estava lá no dia da cirurgia.
dia 26 de junho do ano passado. Quando foi 26 de junho do ano passado, eu já estava internada para poder fazer a cirurgia, só esperando para me levar para o quarto. Os médicos me chamam e falam assim para mim, Neide, eu falei, sou eu. Tinha umas 8 mulheres. Ela falou assim, vem aqui um pouquinho. Aí me falou assim, a gente não vai te operar hoje. Irmãos, aquilo para mim foi assim, me bateu um desespero. E eu falei assim, Senhor, eu preciso ter estrutura. Eu preciso ter estrutura para poder aguentar essa situação. O porquê que não vai ser feita a cirurgia? Irmãos, eu liguei para o meu esposo novamente, ele falou assim, Neide, Deus não perdeu o controle é dele, né? E eu falei, Senhor, o controle é teu, o controle, Senhor, é teu. E eu me lembro, irmãos, que há uns dias atrás, uma amiga minha tinha profetizado para mim, dizendo que isso antes da minha cirurgia, que eu não ia perder a minha mama. Eu nem disse, não vai perder sua mama, porque eu ia ter que fazer, né, mastectomia radical, e depois futuramente faria uma reconstrução. E quando eu saí daquele hospital, eu comecei a lembrar, né, daquilo que ela tinha me falado, mas eu falei para ela, não, mas já a cirurgia já está marcada, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso mais voltar atrás. Não, você não vai perder. Mas quando eu saí daquele hospital, Deus me deu a passagem do rei Ezequias, né, quando ele recebeu o decreto de morte, e Deus ali, ele mudou o decreto dele, né. Eu falei, Senhor, tu és Deus que revoga. Tu és Deus que revoga situações. E eu vim do hospital bem abalada, bem triste, porque eu ia ter que começar a fazer quimioterapia. A doutora falou assim para mim: "É melhor você passar pelo oncologista e começar um tratamento de químio", né. E eu vim para casa bem abalada, irmã, confesso aos irmãos que eu vim bem abalada. E o Senhor, ele usou uma irmã depois falou assim: "Há processos que a gente muitas das vezes corre, mas o Senhor, ele permite passar, então passa, Neide". Eu falei: "Senhor, se é para mim passar, passa comigo". Olha, irmãos, não é fácil. O processo de quimioterapia não é fácil. Só sabe quem passa, né? Só sabe quem passa. Foram 4 vermelhas, 4 quimio vermelhas, 4 brancas. Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, eu passei em casa bem, não tive enjoo, não tive vômito. A única coisa que me deu mesmo foi muita fraqueza no processo de uns 3, 4 dias, depois Deus me renovava. Mas nesse processo, irmãos, de quimioterapia, Deus fez assim, a gente passa por esse processo e Deus vai nos ensinando, Deus vai nos ensinando que o cuidado dele, ele é grande. E eu muitas vezes, os irmãos orando, eu falava: "Senhor, não permita que nada daquilo que eles falam que vai dar, as reações dê". E o Senhor, ele foi misericordioso, né, a misericórdia dele é muito grande. E eu passei por esse processo de químio e quando foi agora em fevereiro, eu fiz a mastectomia com a reconstrução mamária. Olha como é que Deus faz. Deus mudou, né. Aquele decreto que era para ter ficado somente com a mastectomia, Deus mudou a situação. Quando eu falei com a doutora a respeito da reconstrução, as pessoas falam assim: "Ah, o importante é a vida". Sim, é a vida, mas a gente que é mulher, a gente também se preocupa com esse lado, né. Muitas vezes a pessoa: "Mas você está preocupada com isso?". Mas sendo que eu falei: "Gente, é o nosso direito". A doutora falou assim: "Não, é direito seu". E Deus permitiu, irmãos, que no dia 26 de janeiro eu passei pela equipe da prática. Ela falou: "Você vai demorar uns 3 meses". No dia 6 de fevereiro eu estava operando, para a glória do Senhor. E foi retirada, né, a mama, toda a mama, foi feita uma reconstrução na hora, imediata, e o linfonodos que tinha dado negativo nas 2 biópsias, linfonodos, né, que a gente tem para poder proteção do corpo, esses linfonodos ele estava 3 deles, veio contaminados. E a doutora falou assim para mim: "Neide, a gente retiramos tudo, você não está mais com nódulo, não tem mais nódulo, para a glória de Deus, mas vai ser preciso fazer uma rádio, né, para proteção". Eu falei assim: "Eu faço, vamos seguir o protocolo". Mas irmãs, eu hoje, eu confesso às irmãs, eu estou já glorificando ao Senhor pela cura, pelo milagre, porque muitas mulheres que iniciam o processo lá não duram 2, 3 meses, né. Então quando eu entrei nesse processo, eu falei: "Senhor,
eu creio que esse processo é processo de cura e não de morte. Eu me recordo que quando a minha filha, ela veio e falou comigo, ela falou assim: "Mãe, mas a minha tia morreu", né, do processo que ela passou de um câncer. Eu falei: "Filha, ali foi permissão de Deus, cada processo, cada doença, Deus tem um propósito". E ali o propósito, Deus nos deixou ela 2 anos e meio. A Célia lembra que o médico deram 15 dias para ela, né, ela estava com câncer já totalmente metástico, totalmente o abdômen tomado, peritônio, ovário, e quando a gente chegou no hospital, eles disseram para ela que ela tinha 15 dias. Falou pra gente, pra família, que era só 15 dias. E Deus permitiu que ela vivesse 2 anos e 6 meses, para a glória do Senhor, e vivendo bem. Comia tudo que quem tem câncer no estômago não podia comer, tinha sua digestão normal, que os médicos ficavam até meio assustados, mas ali foi permissão do Senhor. E o Senhor recolheu, porque, né, a gente também está aqui na terra de passagem, a gente não sabe o dia, né, que Deus vai nos chamar. Talvez seja daqui 1 ano, 2 anos, arrebatamento, mas diante disso o Senhor tem chamado pessoas, né? Tem chamado. Eu perdi uma amiga agora com 54 anos, de repente, bem, estava orando por mim, era uma pessoa que se preocupava tanto e Deus a chamou. Então nós não sabemos, né, a hora que Deus vai nos chamar. É por isso que devemos estar pronto. E quando eu passei por esse processo, eu falei: Senhor, vai ser um processo de cura, não é processo de morte. Então, irmãs, eu estou aqui já contando o meu testemunho para a glória do Senhor, pois eu sei que ao fazer o exame, eu estou com uma tomografia para outubro, daqui a 6 meses eu vou retornar para fazer uma tomografia. Eu estou liberada do oncologista para a glória do Senhor, né? Estou somente com mastologista. Em outubro eu retorno para fazer meus exames novamente, mas crendo no Senhor, que já não tenho mais nada, né? E esse câncer Deus já eliminou, porque Deus é o Deus que faz coisas extraordinárias. Assim como ele fez na minha vida no passado, ele me levantou da morte. É o mesmo hoje, é o mesmo que dá vida. Assim, a gente passa por processo, passa, mas passa confiante, crendo. Eu não sei, irmãs, o processo que você tem passado hoje, eu não sei o que você tem passado hoje, a sua situação, né? Talvez não seja enfermidade, mas seja outro tipo de luta, mas saiba que Deus é aquele que dá paz. Deus é aquele que traz a paz, é aquele que cura, é aquele que liberta, é o que transforma, é o que dá vida. Muitas das vezes estamos enfrentando situações internas, interiores, né? Situações de depressão, de ansiedade. Jesus Cristo também cura. Ele cura porque também ele me curou de um síndrome de pânico. Jesus Cristo me curou. Eu tive depressão pós-parto e ele me curou. Então, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo hoje que pode estar entrando na sua casa, na sua vida, para fazer a mudança, para trazer paz, para trazer alegria e esperança. Não adianta a gente tentar se desesperar, a gente tem que confiar no Senhor, porque ele não mudou. E nesse processo todo, ele tem falado comigo. Eu somente ouço a voz dele. Eu quero rapidamente, para não tomar muito tempo, mas contar a experiência do que passei naquela cirurgia. A minha cirurgia, irmãos, eu, quando entrei para a sala de cirurgia antes, eu estava ouvindo um louvor, não sei se as irmãs conhecem, mas da Sara Farias, que fala eu preciso ouvir somente a tua voz, né? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Não sei se as irmãs conhecem. E esse louvor falou bastante no meu coração nesse processo. Desde o início, o Senhor tem falado, amigo, ouve somente a minha voz, não a voz do homem. O que o homem determina, o que o homem fala. E quando eu cheguei no hospital naquele dia, eu ouvindo antes esse louvor, eu fui para o centro cirúrgico, e ao chegar no centro cirúrgico, a minha cirurgia demorou 8 horas. Eu estava com uma amiga de quarto também, a Denise, que era evangélica, e ela ia depois de mim. E eu demorei muito na cirurgia. E ela me contou depois que voltou da cirurgia, que falou assim, Senhor, eu queria saber se a Neide está bem, como que a Neide está, se a Neide já operou. E ela disse que só ouviu eu cantando, eu louvando esse hino. E eu me recordo que eu vi que na hora uma enfermeira falou assim, fica quietinha que você acabou de operar. E ela falou que eu estava cantando. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. E ali, irmãos, no outro dia deu uma complicação no dreno da axila
e eles tiveram que mexer um pouquinho e falou assim: eu acho que só no centro cirúrgico que a gente consegue resolver isso. E não me deram alta naquele dia, no sábado. E falaram que eu ia ter que voltar para o centro cirúrgico para poder reabrir a cirurgia e refazer. Irmãos, eu fiquei pedindo oração, comecei a falar com a família, eu preciso de oração, eu preciso que Deus entre em ação, eu não quero voltar para o centro cirúrgico. Eu falei: Jesus, me cobre com teu sangue, não permita, Senhor, que venha mexer novamente. Irmãs, ali naquela manhã, entrou uma senhora da limpeza e começou a limpar aquela sala e falou assim para mim: processo, né, irmã? A gente sente na carne. Ela era uma serva do Senhor. E ali Deus usou ela para mim, falando que permitiu, que tem permitido, mas para que a glória dele fosse manifestada. Aleluia. E ela falou assim para mim: o louvor que eu tinha louvado, ela louvou para mim, né? Ouve somente a voz do Senhor. O mesmo louvor que eu tinha louvado antes, ela louvou que louvou, e a glória do Senhor desceu e tomou aquele quarto, e nós falando em mistério, glorificando ao Senhor. E eu falei: Jesus, muito obrigado pelo cuidado, muito obrigado pelo cuidado. E para a glória do Senhor, eu não precisei de voltar ao centro cirúrgico. Aquele dreno voltou novamente a funcionar. Então Deus, ele se fez presente em todo momento. Ele cuida, irmãs. Ele cuida, nos mínimos detalhes ele cuida. Não se preocupe. Não se preocupe o processo que você está passando. Ele está cuidando de tudo e ele vai continuar cuidando. E eu agradeço a oportunidade de estar falando nesta manhã, tá? Eu louvo o Senhor pela vida das irmãs, tá? Que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo cada uma, né? Dando força para continuar nessa batalha, porque é uma batalha espiritual, né? É uma batalha de levar o evangelho. Muitas das vezes o inimigo põe frieza, põe, mas está repreendido no nome de Jesus, né? Que as irmãs continuem firme, constante, sabendo que a recompensa das irmãs não está aqui na terra, não, né? Nossa recompensa está nos céus, e Deus vai recompensar cada uma, tá? Ore por mim, irmãos, continue orando, eu careço das orações. Vou entrar agora numa sessão de radioterapia, mas confiando no Senhor, que em outubro eu vou fazer o exame e vou voltar aqui novamente para mostrar o exame para os irmãos, para a glória de Deus. Muito obrigada, irmãs. Deus abençoe a todos para a glória do Senhor.